Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas do Todo-Poderoso Deus, príncipes, princesas, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, corra linda de Deus, mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Olha aí o café de hoje, minha gente, tá lá no livro Aleluias, de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 12 e 13, a parte A do versículo 13, ok? Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Maravilha! Você sabe que essa caneca é a caneca comemorativa dos 48 anos da nossa IBRE, Igreja Batista em Renovação Espiritual, olha aí. Também temos aqui o nosso fundador, pastor Plínio de Paulo e a sua esposa, que iniciaram essa obra, essa linda obra da nossa IBRE. Aqui está o logo da IBRE e também lá no altar da nossa igreja é escrito esse dizer: o fogo arderá continuamente no altar. Para você conseguir uma caneca dessa que é comemorativa, tá? Você vai entrar em contato, ou melhor, vai entrar no WhatsApp 21 988 90 8948, 21 988 90 8948, de 9 às 18 horas, de segunda a sexta. Também tem o Instagram, @Estúdio Rap Color. Lá no Instagram você vai colocar o arroba e escrever estúdio com S mudo, Rap Color, Rap com Happy e Color com um L. Então, colocou lá, @Estúdio Rap Color, pronto, você faz o pedido da sua caneca por apenas R$ 27,90, entregando aqui na região de Além Paraíba, Minas Gerais, na região do estado do Rio de Janeiro, Sapucaia, essa região toda aí de Carmo, essa região de Teresópolis, tá? Você vai receber na sua casa por esse valor. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado você que tem compartilhado, você que tem dado um gostei para nós, você que também se inscreveu no nosso canal, muito nos ajuda, fortalecendo. Você que faz comentário, que faz pedido de oração, tudo isso é relevante, o YouTube entende que é relevante e envia para mais e mais pessoas. Você me ajuda a propagar o reino de Deus, a palavra do Senhor. Você que não se inscreveu no canal, gente, me ajuda aí. Corre lá nas letrinhas azuis, que é um link, clica lá, vai te direcionar para o YouTube e você vai simplesmente clicar em inscrever-se, que é automático, ok? Lá no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, Paulo escrevendo esta carta à igreja de Tessalônica, no versículo 12 e 13 diz assim: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tendes paz entre vós. Muito bem, gente, isso é maravilhoso, né? Paulo, ele faz a sua viagem missionária, primeira viagem missionária. Na sua segunda viagem missionária, ele funda essa igreja. É a segunda igreja que ele funda, a primeira na Europa, né? A primeira igreja na Europa foi a igreja de Filipos. A segunda igreja foi a igreja de Tessalônica, tá? E ele lá tem um problema, porque ele ficou um período lá, e de maneira que Paulo tinha estratégia de ir sempre para a sinagoga. Lugar que tinha sinagoga, ele ia lá pregar para os judeus acerca de Jesus Cristo, que eles não acreditavam, né? Como o Messias, como o Senhor, como aquele que morreu por nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia. Então, havia aqueles líderes da sinagoga, da congregação, que expulsava Paulo, não queria. Esse caso aqui, Jason, um dos líderes, ele levou Paulo para sua casa, hospedou Paulo lá, e Paulo fundou lá praticamente uma célula, um grupo de estudantes da palavra,
e avançou muito. Ali a igreja cresceu de maneira que a própria sinagoga ficou vazia. Aí acusaram Gerson de ser apoiador de Paulo, tá? Dizendo que eles estavam levantando questões contra César. Olha que é um problema sério, contra o imperador. Quer dizer, com calúnias. Paulo teve que sair de lá praticamente fugido, né? Mas preocupado com a igreja que ele fundou lá. Essas viagens missionárias foram junto com Silas e com Timóteo, Paulo, Silas e Timóteo. Ele então, em outra cidade, pede a Timóteo para ir para lá, para que Timóteo assumisse aquele trabalho como pastor, né? E isso é muito lindo, porque Timóteo depois traz um relatório para Paulo, dizendo que a igreja estava firme na posição, continuava, né, desejosa ardentemente pela palavra de Deus, pela oração, pela evangelização, sobre Jesus Cristo, né, defendendo Jesus como Salvador, como Senhor, como aquele que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. E Paulo, então, escreve, ele está em Corinto agora, e ele escreve esta carta, a primeira carta Tessalonicenses e a segunda, lá de Corinto. A primeira carta, ele adverte, ele exorta, ele fica preocupado, ele fala sobre questões da morte, tirando dúvida deles, aqueles que morreram no Senhor. Ele fala em questões sobre os final dos tempos. Ele fala também sobre o arrebatamento, tá? Sobre o arrebatamento. Ele ensina sobre isso na sua carta. E a segunda carta ele faz elogios, né? Porque chega para ele a notícia, Timóteo leva para ele a notícia de que a igreja estava engrenada, crescendo, ganhando almas, avançando com toda, né, dedicação e amor à causa de Deus e obedecendo a palavra, os ensinos, as orientações que Paulo deu. Então, nessa primeira carta aqui, ele se preocupa em advertir, em honrar as suas lideranças. E hoje é uma coisa que a gente vê muito, há ministérios que desonram, não dão honra, né, aos seus líderes. E a gente precisa ensinar isso aos liderados. E você só vai ser um grande líder se você for um aprendiz. Você só vai ser um bom líder se você for um bom servo, né? Se você for obediente, se você submeter. Você se tornará autoridade se você aprender a submissão. Honrar o seu próximo, honrar as autoridades, né? É isso que Paulo está ensinando aqui para eles. Isso é lindo demais. Então, se a gente quer crescer espiritualmente, a gente deve reconhecer a autoridade. Eu sempre falo isso, uma das coisas que mais eu admiro, e eu acho que é por isso, estudando teologicamente, que o Senhor, Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, chama Davi de homem segundo o seu coração. Olha que Davi, se for comparar com outros heróis da fé, ele foi o que mais pecou. Mas uma coisa linda, ele sabia reconhecer o seu erro e ele sabia reconhecer a autoridade. É um dos que mais sabe reconhecer a autoridade, é Davi, né? Ele reconhece, você vê que ele é perseguido, 16 anos num deserto, perseguido por Saul para tirar a vida dele, e ele permanece na sua posição, jamais se levanta contra Saul, nunca quis matá-lo e nem permitiu que alguém o matasse. E ele sabia que o Espírito de Deus já tinha saído dele, porque Samuel tinha dito isso para ele, o profeta Samuel. Mas ele entendia que enquanto ele era rei, era a vontade de Deus. E ele nunca forçou nada para que criasse um atalho para ele chegar ao reinado, embora tivesse já sido ungido a rei, né? Mas demorou alguns anos para ele assumir, 20 anos praticamente para a primeira parte. Então, para e pensa, ele sabia reconhecer a autoridade. Até quando mataram Saul e vieram
Perdão, Saul tirou a própria vida e vieram contar vantagem dizendo que tinha tirado a vida do rei, achando que ia levar vantagem com ele, ele manda matar aquele jovem que falou aquilo. Falou, pela tua palavra você será morto. Como você não tem temor de tirar a vida do ungido do Senhor? Olha só, chama ele de ungido. Saul, o rei Saul, de ungido. O rei Saul já estava em desobediência, o rei Saul estava tentando matá-lo, o rei Saul, né? O Espírito de Deus já tinha saído dele. Gente, isso é reconhecimento de autoridade. Isso em tudo na vida de Davi, ele faz isso, né? E olha só, Jó, por exemplo, nós tivemos ontem ministrando isso para os homens da nossa igreja, né? Os gideões, ministrando isso. Jó, por exemplo, os seus filhos, quando faziam um banquete, não quer dizer que eles pecaram, não, mas ele ia lá, oferecia sacrifício, dizia assim, vai que meus filhos pecaram contra Deus. Quer dizer, ele reconhecendo a autoridade do Todo-Poderoso Deus, sempre, ele como pai, né? Sendo o sacerdote do seu lar, se preocupando com isso. Gente, a gente precisa aprender reconhecimento de autoridade. Né? Vê que Miriam, quando se levantou contra Moisés, lá no deserto, ela tinha certa razão, porque Moisés tinha se juntado, casado com uma mulher cusita, que é uma mulher que não era do povo, da linhagem hebreia, mas ela, se achando por ser mais velha do que Moisés, achou que podia levantar um motim, uma rebelião contra o líder Moisés, mesmo Moisés estando errado. Quem foi punido? Foi ela, com lepra, ia morrer se Moisés não intercede por ela. Fez o povo atrasar a caminhada, porque ela teve que ficar afastada no arraial durante uma semana, mas quem intercedeu pela vida dela foi quem? Foi o próprio Moisés. E Deus não puniu Moisés. Gente, reconhecimento de autoridade é o que hoje falta muito nisso. Honre pastores, honre a sua liderança evangélica, a sua liderança, né, cristã. Honre. Enquanto os outros vêm falar mal de algum líder seu, repreenda. Fala, meu irmão, vamos orar. Vamos orar por ele, vamos orar. Corta o assunto, certo? Não importa, ore pela pessoa. Deixa Deus trabalhar com a liderança. Quem trabalha com a liderança é o próprio Deus. Olha só, Moisés errou lá no bater na rocha, quando Deus mandou ele falar com a rocha. Ele não bateu por 2 vezes. Por causa disso, ele não entrou na terra prometida. Isso é tratamento de Deus. Deus trata direto com seus líderes. E dura coisa é cair na mão de um Deus vivo. Mas não atrai a maldição para a sua vida. Reconheça a autoridade, qualquer que seja. Seja ela terrena. Eu sempre falo isso, um guarda-mirim, um porteiro de um prédio. Reconheça a autoridade. Tá? Porque Deus se agrada disso. Então, Deus vai te prosperar, te abençoar, vai te fazer crescer quando você aprender a submeter a autoridade. E outra coisa, a gente tem que olhar até para um irmão e ver ele como superior a nós, é bíblico, tá? Que a gente deve servir um ao outro, submeter ao outro. É bíblico isso. O próprio Tessalônico, escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo fala sobre isso. Né? Tenha o outro superior a você, mesmo sendo seu irmão. Ah, pastor, mas todos não são iguais diante de Deus. Diante de Deus, né? É Deus olhando. Agora, nós temos que olhar para o outro e ver como superior. Para quê? Para servi-lo. E se ele pensar da mesma maneira, vai ser uma benção, porque ele também vai te servir. É um servindo ao outro. Olhe para as pessoas, veja como a imagem e semelhança de Deus e procure ser um abençoador das vidas. E você vai ver, você está plantando sementes frutíferas, sementes extraordinárias de colheitas que você vai receber para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai santo e glorioso, quero colocar nas tuas gloriosas mãos a vida, Senhor, ó Deus amado, de cada uma dessas pessoas aqui que tem, Senhor, ó Deus, curtido os nossos vídeos, pedido oração. Coloca a Rosemary, Pai amado, da nossa Ibre,
Dá saúde psicológica à tua filha. Fortalece ela, em nome de Jesus. O PC também, Paulo César, Senhor da Ritinha, do nosso grupo Gideões, da Ibre, dá saúde a ele. Jubran também, caminhoneiro, teu servo, Pai amado, sua esposa Alessandra, seus filhos, abençoa em nome de Jesus. A Rosana também do ID, dá saúde à tua filha, meu Pai. O Sidney Cerqueiro e família, o Eliel também dos Gideões, da nossa Ibre, pede oração pelo Iago Tonásio da Cunha, dá saúde, faz um milagre, meu Pai, naquela vida do amigo do Eliel. A Ana Flávia também, Deus amado, marido, pede oração pelo marido e seus 2 filhos. Ela é lá de Olaria, Rio de Janeiro. A Alcina Lúcia também, lá de Vicente Carvalho, Pai amado, Rio de Janeiro, agradece pela viagem também tranquila e pede também força, saúde para o seu esposo, Laede. Também oramos, ó Deus, pela Nelma Kumaru, abençoa a vida dela, a família dela, os filhos e netos lá de Pernambuco, meu Pai. Também o Paulo Lima e família, a Yolanda Pinho e família, lá de Vicente Carvalho também, Rio de Janeiro. Toma a causa da tua filha nas tuas mãos, a Rosaura Marques e família, o João Rosa Vieira também, ó Deus, abençoa sua vida. O Elion, servo de Jesus, Silveira Macharete e família, abençoa sua família, lá do Carmo, estado do Rio de Janeiro, a Fátima Coelho Vital e família, o Luiz Mendes e família, o Paulo Laerte e família, lá de Santa Cruz, Rio de Janeiro. Paulo Laerte, que é cantor, abençoa em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Senta o dedo aí, me ajuda compartilhando, aleluia.